Olá, estamos de volta com mais uma contação de histórias através da palavra de Deus. Eu sou o presbítero Cleverton da Igreja Logos. Lembre-se que toda vez, nós temos ensinado aqui, toda vez que alguém diz trazer a mensagem de Deus para você, você deve usar um filtro com dois estágios. Primeiro, a mensagem que ele está trazendo é coerente com o que diz as Escrituras? Segundo estágio, você aprendeu algo sobre a pessoa de Deus, sobre a vontade de Deus, sobre Jesus, quando acabou essa mensagem? Se a resposta for não para qualquer uma dessas perguntas, essa mensagem não veio de Deus. Ok? Você entendeu o filtro? Então, já que nós vamos começar a contar a nossa história, apresentar a nossa mensagem, filtra aí a gente, ok? Essa mensagem de hoje se baseia nessa semana que alguns festejam o Halloween, né? O Dia das Bruxas, né? Os que são de verdade, eles não têm afinidade nenhuma com essa festa. Nós, sim, comemoramos o Dia da Reforma Protestante. Isso, sim, nós devemos estar atentos, né, e saber o que representa esse fato, né, na história da humanidade. Mas como temas vigentes dessa festa mundana, o Halloween, fantasia e terror, eu queria voltar a falar sobre o que é realmente terrível. Como nós já falamos no vídeo 3 de contação de histórias, a humanidade pecou. Ela desobedeceu ao seu Criador, Deus. Por isso, ela está hoje sob influência de Satanás, sob o seu regime, que é o império das trevas. E essa é a mais terrível história de terror que você pode contar, porque você está vivendo ela. Porque ela é verídica e ela está acontecendo, né, nos nossos dias. As pessoas, na verdade, não percebem isso porque elas ficam cegas. Elas adotaram fantasias para si de gente religiosa, de gente bondosa, mas no coração delas, né, há trevas, porque elas ouvem o seu próprio coração. E a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, desesperadamente corrupto. Então, ele não é fonte da nossa inspiração para nossas decisões, mas as pessoas ouvem o seu próprio coração e acham que estão bem na sua capa de religiosidade, na sua capa de bondade, mas elas estão cegas, né? E é um comportamento do próprio diabo cegar as pessoas para as coisas de Deus. Está lá em 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste século, Satanás, o império das trevas, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Então, se no seu coração não resplandeceu a luz do evangelho da glória de Cristo, você está em trevas, o seu coração está em trevas. E essas pessoas, elas não se submetem a Deus porque elas pensam que são donas de si próprias. Elas são independentes, mas elas, na verdade, estão presas a um sistema estabelecido por Satanás e atuam até do mesmo jeito, da forma que ele atua. Adquiriram dele esse tipo de comportamento, de postura, né? E o que Satanás faz? Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto a Deus, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E não é isso que as pessoas, quando tiram Deus do centro das suas vidas, fazem. Elas se assentam ali, então elas são o seu próprio Deus. É isso que Satanás quer. Pensa que Satanás quer que você adore o diabo, né, assim, assado, declaradamente. Desde que você já ocupe o centro do seu coração, você já está, né, com a mesma personalidade dele, com a mesma característica dele. Então, o mundo vive sob uma influência altamente degradante, degenerativa, destrutiva. Essa é a história de terror que está se desenrolando por aí. Porém, as pessoas não conseguem reconhecer essa sua real condição espiritual. E por que as pessoas vivem nessa prisão? Porque elas não reconhecem que o terror ao seu redor ele é verdadeiro. Porque elas não se dão conta de que fazem
parte desse sistema, elas mesmas fazem parte desse sistema. Elas precisam aprender, ser despertas, ser iluminadas, porque se elas estão vivendo assim, elas vão perder a salvação das suas almas. Que fim triste! Mas essa história de terror que está aí, se você participa dela, esse vai ser o seu fim, né? A perdição da sua alma. Essa história de terror, a qual está imersa a humanidade sem Deus. E do lado de quem você pensa que está? Faça essa autoavaliação. De que lado você está? Dos que aterrorizam ou dos que estão aterrorizados? Será que é tão simples assim também, dividir os que aterrorizam e os que são aterrorizados? Então, vamos continuar a esclarecer você sobre essa história e preste atenção para você perceber exatamente de que lado você pode estar. Quando Deus foi tratar do pecado no jardim, Deus fala diretamente com a serpente, ele revela uma condição em que a humanidade estaria sujeita. Preste atenção em Gênesis 3,15. Falando para Satanás, a serpente, porém inimizade entre ti, a serpente, Satanás, e a mulher, entre a tua descendência, Satanás, e o seu descendente, o descendente da mulher. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A serpente iria feri-lo no calcanhar, mas o descendente da mulher feriria a serpente mortalmente na cabeça. Então, Deus diz que nasceria um descendente da mulher e pisaria na cabeça da serpente. E Deus já enviou esse descendente da mulher. Nós sabemos que Jesus nasceu de Maria, né, como um homem como nós, né? E ele, como descendente da mulher, ele viveu o seu ministério obediente a Deus, sem pecado. Então, com isso, ele, como homem, venceu o diabo, como homem, venceu o pecado, como homem dependente de Deus, venceu até a morte. Mas, como já lemos aqui, são dois lados. Deus diz também que a descendência da serpente seria inimiga de Jesus, esse descendente da mulher. Se Deus já enviou Jesus, quem seria essa descendência da serpente? Se você continuar a ler essa história em Gênesis, lá para o capítulo 6, logo depois que Adão e Eva são expulsos do jardim, a família de Adão sofre uma perda tremenda. Caim, seu filho mais velho, matou Abel. E por causa desse ato, Deus baniu Caim para longe da presença daqueles que ainda andavam com Deus. Caim foi banido para longe. Então, passou a ter duas linhagens na humanidade. Uma linhagem chamada os filhos de Deus, que foram gerados a partir de Sete. Sete foi o terceiro filho que nasceu de Adão e Eva. Então, os filhos de Deus são gerados a partir de Sete. E esses filhos de Sete, filhos de Deus, né, eles esperavam a promessa de Jesus. E os filhos dos homens, duas linhagens, filhos de Deus e os filhos dos homens, são gerados a partir de Caim, essa descendência da serpente, que é a inimiga de Jesus. Então, olha a história se desenrolando, a história de terror. Mas um pouco à frente, em Gênesis 6, essas duas linhagens, elas se misturavam. Os filhos de Deus não podem se misturar, ter intimidade, trazer para o círculo íntimo, seu círculo íntimo, os filhos dos homens. Não estou dizendo que a gente não pode se relacionar socialmente, né? Nós devemos fazer o bem ao nosso próximo, independente de quem ele seja. Mas, intimamente, trazer para a intimidade, não se deve misturar. Mas essas duas linhagens, elas se misturaram. O que aconteceu, qual a consequência? Trouxeram a maldade extrema para a humanidade. Todos se corromperam, fazendo que Deus enviasse o dilúvio como juízo para destruir toda a vida na terra. Só sobrou Noé, a sua família, né, e os animais que estavam na arca. Então, mesmo assim, né, estabelecido, né, esse juízo e sobrando a Noé e a sua família, né, mesmo depois, a maldade continuou a afetar e a degenerar a humanidade.
Continua essa divisão entre quem busca ainda ouvir a voz de Deus e os que se entregam à maldade dos seus corações. Ou seja, ouve outras vozes e, querendo ou não, estão ouvindo a voz de Satanás. Então você pensa que você está em qual lado hoje dessa história? Como eu falei, as pessoas estão fazendo parte de uma história de terror e elas nem se apercebem disso. E pior, elas são as personagens que espalham o terror pelo mundo. Imagina que se você estiver do lado da descendência da serpente, você é um dos atuantes que espalham o terror da serpente pelo mundo. Você estabelece o império das trevas pelo mundo, você colabora com isso. Por quê? Isso porque elas não querem saber o que Deus quer delas. Seja por vontade própria, seja influenciadas, elas se levantam contra tudo que Deus estabeleceu para o homem, assim como Satanás faz. Você conhece aquela história, né, que as pessoas querem colocar toda a culpa em algo, em alguém que está longe e fora delas? Aquela história de que uma criança vai nascer e se tornar um anticristo. Quantos filmes de terror já não teve nesse sentido? Então, uma criança vai nascer e se tornar um anticristo, e com esse nascimento trará todo o mal para a humanidade. Você foi iludido. Essa história não vai acontecer, isso já vem acontecendo. Já há uma multidão de anticristos entre nós. Só que nos tempos do fim, porém, a maldade vai ser espalhada por essas pessoas, ela vai atingir, né, uma intensidade muito maior. Será o verdadeiro terror. Tanto que Jesus, quando vai falar do tempo do fim, ele faz uma analogia muito interessante. Né? Ele diz que, ao se aproximar isso, será como nos dias de Noé. Aqueles que não queriam saber de Deus comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamentos até que veio o juízo. Então, as pessoas já estão do lado, né, da descendência da serpente, já colaborando para esse fim, né? Só que elas estão dormindo, vivendo as suas próprias vidas, comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento, e sem perceber que a vontade de Deus não está se cumprindo na vida delas. E se não está se cumprindo a vontade de Deus, elas estão fazendo a vontade de outro. Porque as próprias pessoas caminhando sem Deus já possuem o espírito do anticristo. A humanidade está morta-viva. Ela está insensível para a voz de Deus, que é a fonte da vida. A humanidade está cheia de feras, que tratam os seus semelhantes como carne para saciar os seus próprios prazeres. A humanidade está cheia de vampiros que são capazes de definhar a vida do seu próximo. A humanidade não está nas trevas, simplesmente. A humanidade é trevas. A humanidade é a personagem que espalha o terror de Satanás pelo mundo. Você acha que é ele que vai fazendo isso? As pessoas são aqueles que andam segundo, né, o seu caráter, que colaboram, né, para que o império das trevas se estabeleça. Jesus disse: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Olha a característica dele: a verdade é a palavra de Deus. Porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque o mentiroso é mentiroso e pai da mentira. Está em João 8, 44, palavras de Jesus. E o apóstolo João disse, na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e também nem aquele que não ama o seu irmão. Então, continua valendo aquelas duas divisões, né? Descendente da serpente, descendência descendente da mulher, descendência da serpente, né? Ou os que seguem o Filho de Deus, ou que estão entre os filhos do diabo. Então, isso é uma verdadeira história de terror, verídica. Você descobriu de que lado você está? Já fez essa autoanálise? Você precisa saber
que só as Escrituras, a palavra de Deus, ela pode iluminar os seus caminhos para você, para que você se torne luz no Senhor. Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E lá em Efésios 5:8 diz: pois outrora éreis trevas, não estavam nas trevas, outrora éreis trevas, porém agora sois luz, andai como filhos da luz. A palavra de Deus, ela pode te levar a esse novo caminho de luz, você sendo luz e não mais sendo trevas. Só Deus pode te libertar dessa maldição de ser um ator, né, nessa história de terror. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Só Jesus, o Filho eterno de Deus, o Deus como Pai, pode nos tornar filhos de Deus. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então existe, né, uma fuga dessa história do terror. Existe um caminho que vai te levar para um final feliz, e não um final de juízo, final de destruição. Amém? Caso essa mensagem tenha caído no seu coração, aí você deseje retornar para Deus, conte conosco nessa caminhada. Se comunique conosco, tem um telefone aí embaixo, o WhatsApp, tem um e-mail, você pode escrever nos comentários dessa mensagem. Se você realmente gostou dessa mensagem, compartilhe ela, ela é pública. Deixe o seu joinha, né? E realmente se inscreva também no canal para nos fortalecer. Nós ficamos aqui com a palavra do Senhor nessa oportunidade, amém?